Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Pequenos Municípios, Diagnóstico e Desenvolvimento. Ulisses Guimarães, de saudosa memória, reconhecendo a importância dos municípios para a vida das pessoas, fez uma constatação fundamental que ainda continua extremamente válida. Ninguém vive na União, todas as pessoas vivem no município. Portanto, são os municípios que devem oferecer, criar as condições de vida adequadas aos seus concidadãos. O programa de hoje será dedicado à análise dos pequenos municípios mineiros. No Brasil, 5.570 municípios. Desses, 76% são pequenas municipalidades. Em Minas, são 853 ao todo, e 79% desses municípios são pequenos, de pequeno porte. Qual a situação dos municípios de pequeno porte no Brasil e em Minas? Como caracterizar a economia? Qual a viabilidade de desenvolvimento das pequenas municipalidades? E a nossa convidada é a professora da UFMG, Marli Nogueira, uma das especialistas exatamente no estudo desses pequenos municípios. Bem-vindo, Marli, é um grande prazer tê-la aqui. Obrigada, professor, o prazer é nosso. Qual a hierarquia dos municípios brasileiros e como entendê-la? Porque hoje se fala muito nas grandes cidades e nas metrópoles, não é isso, professora? Talvez aí seja o mote, a problemática principal que nos levou a começar a caminhar nessa senda do estudo das pequenas cidades ou pequenos municípios. Porque se a gente for pensar bem, de 5.570 municípios que você chamou atenção, aproximadamente 223 são abaixo, para nós, a nossa pesquisa, nos nossos estudos, são aqueles assim, abaixo de 20 mil habitantes. Destes, se a gente for fazer o zoom para Minas Gerais, são apenas 676 municípios, quer dizer, 79% dos municípios mineiros têm abaixo de 20 mil habitantes. Inclusive, o menor município brasileiro que está sempre competindo por este lugar no ranking nacional é mineiro, chama-se Serra da Saudade, tem apenas 817 municípios, habitantes, de acordo com o censo de 2010. E como é que é a rede de cidades, só para nós situarmos exatamente o panorama? Na verdade, os últimos 50, 60 anos, o Brasil sofreu profundos processos de alteração das suas territorialidades. O Brasil é, na verdade, um continente desconhecido, como diria Berta Becker, né? Por quê? Porque esse processo fez com que a gente se tornasse um país urbano, porém, permanecemos agrário, né? Em função do predomínio da nossa economia agromínero exportadora, a gente ficou tão complexo que uma das complexidades observadas é a construção, a confirmação de uma rede urbana muito mais complexa, densa e de funcionalidades. Um dos aspectos mais interessantes é que a gente tem hoje uma metrópole global, que seria São Paulo, as outras metrópoles nacionais, o Rio e Brasília, e as outras apenas metrópoles, de acordo com o trabalho mais recente do IBGE, o REGIC. E talvez o aspecto mais interessante, além do processo de metropolização, e aí entra o papel dos pequenos municípios, é que você tem uma metropolização extremamente importante. A complexificação da rede urbana tem a ver com o surgimento, a emergência cada vez mais importante também das cidades médias. Sim. Né? Que indica que o território está cada vez mais complexo e usado. E nesta rede urbana a gente identifica os pequenos locais. Na verdade, eu não tenho qualquer problema em afirmar que perto de 100% desses 423 municípios são centros locais, ou seja, eles têm uma centralidade urbana apenas importante para a sua população urbana e rural. E observe,
Boa parte desses municípios, a maioria é urbana, o que parece um contrassenso, a maioria da população. Como caracterizar a economia desses municípios? São municípios, em sua grande maioria, se não todos, um pouco autônomos, nada autônomos. Sim. Municípios onde você tem um setor primário importante, mas deficiente. Agricultura e pecuária? Agricultura e pecuária. Geralmente não tem agronegócio. E boa parte da população economicamente ativa, mais ou menos 60% a 70%, são empregados municipais. Quer dizer que o serviço, em grande parte, é a administração pública. E a gente pode chamar você tem um terciário mais médio, vamos dizer assim, e o terciário inferior. Perfeito. Que predominam. Como sobrevivem as administrações municipais? Pelo FPM. É o único recurso da grande maioria desses municípios. Fundo de participação dos municípios. É o recurso que é repassado para os municípios, ele recolhe a nível de município. Lembrando a fala do Ulisses Guimarães. E como é que é calculado, hein? É por faixa de população. Então, houve uma grita, vou dar um exemplo histórico, no censo de 1991, houve uma grita geral, não só dos pequenos, mas também dos médios, que com o desenvolver da transição demográfica, boa parte dos municípios ou perde população por migração, ou a fecundidade abaixa e a taxa de natalidade abaixa, né? Então, o que acontece? Você tem um crescimento natural da população menor. Como eles perdem população, eles tendem a cair na faixa de transferência do FPM. E aí perde recurso. Pois é. E, por exemplo, o imposto territorial predial e territorial urbano, ele é cobrado nos municípios ou os municípios têm outras fontes de renda do que a transferência? Não, eles têm apenas e somente as outras fontes de renda do município e das pessoas, das famílias. Eu posso falar da Previdência Social. Sim. São as pensões por morte, invalidez. Mas aí já são rendas individuais, né? Mas é o que garante a renda das populações. Das populações. É muito comum você ver as pessoas, os mais velhos, os avós, criando os netos e os filhos porque eles estão desempregados. Perfeito. Você sabe que também na Europa, na Itália e também na Espanha, na viagem que eu fiz recentemente, eles me dizem que se não fosse a solidariedade familiar, a crise seria muito pior. Porque os jovens que já tinham saído de casa voltam para a casa dos pais para exatamente poder sobreviver à crise. Mas nós voltaremos no segundo bloco, analisando mais as fontes de rendas individuais dos municípios, a começar pela Previdência Social. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema são os pequenos municípios, diagnóstico e desenvolvimento. No primeiro bloco, nós situamos a hierarquia dos municípios, começando exatamente das metrópoles até os municípios menos autônomos. Falamos também da rede de cidades, que implica a relação das metrópoles nacionais, das metrópoles regionais, das cidades médias e dos municípios menores, que formam exatamente as regiões que compõem exatamente o país e também as regiões de cada estado, né? Já deixamos no ar o tema, as fontes de renda. A senhora começou a mencionar exatamente o que é a Previdência Social. Quer dizer, a Previdência Social tem sido um fator fundamental para sustentar as famílias nos pequenos municípios? Não tenha dúvida. Nós fizemos um trabalho de pesquisa, começou com um TCC, né, de graduação. Foi muito interessante porque o rapaz é funcionário do INSS. Então ele veio me falar que ele estava preocupado com o município dele pequeno. Como é que ele conseguia e qual que era o impacto dos benefícios do INSS sobre a população. Então, a gente tem uma enorme
Para as rendas familiares particulares, o papel dos repasses das pensões do INSS, a Previdência Social, é extremamente importante. Isso no urbano. Há um movimento também, digamos, de pessoas que vieram para a cidade grande, se aposentam e retornam às suas localidades exatamente para usufruir, digamos, a quietude do lugar, a qualidade de vida ou eventualmente para matar a saudade. Até porque, além desses fatores que o senhor está chamando a atenção, tem também, eles vão ajudar a sustentar os seus descendentes, porque às vezes o pai, a mãe, os filhos deles, né, os pais dos netos deles estão desempregados, né, ou a renda é muito baixa, e também porque lá na cidade pequena, as necessidades são menores e o custo de vida é mais baixo. Perfeito. Por incrível que pareça. Claro. Porque a renda é baixa, sim, a renda média é baixa. Tão próximo também dos produtores, né? Uhum. Por exemplo, com a merenda escolar. A merenda escolar foi extremamente fundamental, não mais comprada em Brasília, que era um absurdo, mas comprada no local, porque ela exatamente estimulou a produção local agrícola. E a renda dos municípios. Exatamente. Então, você vê que existem vários municípios de Minas Gerais que a gente tem notícia que fazem esses programas da alimentação escolar via incentivo à produção de verduras, legumes que compõem, frutas. Inclusive melhora a qualidade nutricional dessas merendas. Mesmo proteína animal, né? Para uso. Sim, para frango, ovo, perfeito, tem o leite, queijo, né? Tá. Qual a importância da Lei Orgânica de Assistência Social a LOAS para os habitantes dos pequenos municípios? Na mesma proporção do urbano, das aposentadorias. Ela tem uma importância fundamental porque ela atende aqueles mais desvalidos, vamos dizer assim. Geralmente o mais longevo, o mais velho mesmo, e que tem alguma limitação ou alguma coisa, porque o LOAS, o diferencial dele é que ao longo da vida, o beneficiado, ele recebe sem nunca ter necessariamente contribuído. Então, é importantíssimo também. Então, se volta muito para o agricultor também, sem dúvida. Que é talvez o elo mais frágil dessas economias. Perfeito. E a Bolsa Família, que tem sido exatamente um programa considerado também importante. Em que medida ele é um fator exatamente agregador e que impulsiona exatamente a sobrevivência e a renda nos municípios pequenos? Quantas vezes, nos meus trabalhos de campo pelos pequenos municípios mineiros, não só aqueles até 20 mil, até 30 mil, 35, você vê as filas dos bancos para receber a senhorinha mais humilde. Geralmente são as mulheres que vão receber. Claro. Né? Elas são. É dirigido a elas. Elas são. Não, mas eu estou falando também receber o INSS, a pensão, ou ela vai receber no nome da filha, enfim, esse mecanismo eu desconheço. Mas a gente sabe que ela está ali para receber o Bolsa Família. E as mulheres são mais confiáveis, porque exatamente investem na sobrevivência da família. Exatamente, ela é a provedora da nutrição e da sobrevivência dos seus descendentes. É importantíssimo. Ocorre que a gente tem que dar maior importância à educação. Pois qual o retorno que a Bolsa Família tem dado exatamente na melhoria da educação dos filhos cujos pais recebem essa bolsa? Pois é, eu acho que aí entra a coisa da gente pensar que o pai e a mãe têm que se envolver de qualquer forma. Sim. Por outro lado, um lado negativo que eu vejo, por exemplo, a precariedade desses municípios, a autonomia tão pequena, que num pequeno município do Colar Metropolitano de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente ouviu da boca de uma moça que carregava pela mão uma criança de 2, 3 anos, já era filho, uma pequena, jovem. Você tem emprego? Não. Para onde? O que você faz? Eu tentei emprego em Sete Lagoas, não foi possível. Aqui na região norte. E aqui tem emprego? Não tentei em Sete Lagoas, não foi possível. Quais são as suas perspectivas? Eu vou ter um segundo filho para garantir a Bolsa Família. Pois é. Infelizmente, a gente ouve isso.
Moças jovens da faixa dos 18, 20 anos. E há uma conscientização da importância da educação para que exatamente os filhos dessas pessoas contempladas possam exatamente melhorar de vida e incorporar-se novamente à economia? Eu acho que isso é opção política, é uma decisão política. Existe a Bolsa Família, é uma decisão política, de uma política pública. Então vamos incentivar as escolas e melhorar as escolas. Ficando ainda nos programas, em que medida a Minha Casa e Minha Vida exatamente estimula a economia dos municípios pequenos? Eu tenho conhecimento desse tipo de política apenas nos médios e nas grandes cidades. Nas pequenas ainda não chegou. Mas por quê? Porque o problema habitacional nas pequenas ele não é grave. Sim. Você não tem essa gravidade. Pois é, está perdendo população, cresce menos. Exatamente. E olha, vai juntando todo mundo ali. Perfeito. No quintal do avô e da avó, constrói a casa, ou mora todo mundo na mesma casa e tal. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a qualidade de vida nos pequenos municípios. Um instante só, voltaremos mais. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema Pequenos Municípios, Diagnóstico e Desenvolvimento. Já deixamos no ar o que seria o tema desse terceiro bloco, que é, vamos começar pela qualidade de vida nesses municípios. Tem melhorado, professora? Se a gente for considerar o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é talvez o índice mais eficiente até agora inventado para medir essa qualidade, uma vez que os 3 componentes dele são a renda, a alfabetização, a educação e a longevidade, eu diria que eles aumentaram. Aumentaram sim, sem dúvida alguma. Senão a gente estaria lá no Brasil dos anos 40 do século passado. Sim. Né? Mas, sobretudo, a longevidade. A longevidade. Quer dizer, as pessoas estão ficando mais velhas. No geral, todos aumentaram, mas a longevidade aumentou mais do que os outros 2. Os outros 2 ainda têm problema. Qual a taxa, o índice da natalidade nesses pequenos municípios? Ela tende, como no resto do país, uma vez que a gente praticamente já terminou nossa transição demográfica, ela tende a diminuir como resultado da queda da fecundidade feminina. O que acontece mais nesses municípios é a perda de população por migração, sobretudo das parcelas mais jovens população. A migração dos jovens. Os homens, as mulheres. Para as médias e grandes cidades. Eles não queriam, mas são obrigados a ir. Sim, porque não há alternativa de vida nesses municípios, ou nem sempre, né? Nem sempre, né? O envelhecimento tem sido, então, grande nessa. E isso tem trazido mais desafios para, por exemplo, para a saúde? Tem, porque a situação mudou. Porque antes você estava muito mais... As políticas têm que estar voltadas também, uma vez que a base da pirâmide está diminuindo, o topo está aumentando, então você tem que se preocupar em elaborar políticas públicas para os velhos que estão. Até porque os tipos de doenças são outros. Sim. Você não morre mais por uma doença infecto-contagiosa, a não ser que seja uma fatalidade, mas no geral não. Agora, você morre por arteriosclerose, cardiopatias, cânceres e as demências como um todo. Perfeito. E elas atingem também os velhos lá. E os serviços? Os serviços da educação, por exemplo? Qual a qualidade? Permanecem precários, muito precários, uma vez que ele é dividido, né? A educação é dividida entre o município, ensino fundamental 2, e em geral, aliás, ensino fundamental 1, geral 2 é o Estado, e também se houver o ensino médio. As piores pontas na educação são o ensino infantil, a creche e o médio. Sim. A creche e o ensino infantil são precaríssimos, e o ensino médio há uma enorme defasagem. Por quê? Porque como a maioria da população é muito pobre, a maioria desses jovens tem que optar
ou eu trabalho ou eu estudo. Ensino médio é realmente dificílimo. E, digamos, a ida dessa população jovem, porque às vezes o município é tão pequeno que não comporta ter uma escola de nível médio. Sim, há muitos desses casos. O uso, exatamente, do ônibus escolar para o transporte desses alunos por conta do município. para as médias cidades, tem funcionado? Funciona. Para a faculdade também? Sim, o menino vai de noite e volta. Sim. Assim como para zonas rurais e volta de noite. Sim. Isso existe, isso, sem dúvida Eu tenho alguma conhecido existe. isso muito no interior do Rio Grande do Sul. Sim. E funciona como uma beleza, Sim. né? Mas você está falando do Rio Grande do Sul. Pois é, não, mas Lá no Gerais, Nordeste já é complicado. Na Amazônia tem muito rio, então vai de barco. Bom, verdade. enfim. Ué, é um país continental, né? As diferenças são muito grandes. Né? E o serviço de saúde, porque também o município pequeno não comporta um hospital, talvez nem posto de procedimentos saúde. mais complexos, ele vai mudando de escala. Ele sai na sua pequena localidade, vai para a média. E se a coisa for muito, muito complexa ou um trauma muito grande, aí ele procura a metrópole. E o consórcio intermunicipal de saúde, que eu achei que foi uma grande invenção, está funcionando bem. É uma das saídas, porque o que é o consórcio? Seja ele de saúde, de qualquer outro setor, mas de saúde realmente. O que é o consórcio? É a união dos pequenos mesmo. Eles se unem para poder, diante da precariedade, da escassez de recursos, levar adiante alguma coisa que tenha algum sucesso para garantir o mínimo de qualidade desse serviço para a população local. Sim, até de nível médio, né? Sim, procedimentos. Porque o que se vê nos postos de saúde dos pequenos municípios? As especialidades, vamos dizer, as mais importantes, é igualzinho aqui na metrópole. É o clínico geral, o ginecologista, o ortopedista, às vezes, ou o clínico geral e o pediatra. Perfeito, as coisas que são básicas. Exatamente. E a crise? A crise Deixa eu dar chegou só mais um exemplo. Sim. Os partos não são feitos no nível das localidades, porque não tem, por exemplo, se for um parto mais complicado, né? Uma cesariana e tal. Então, o menino nasce, a criança, a gestante se desloca até o município maior. Não precisa nem ser médio. Maiorzinho, que tem uma maternidade, o menino nasce lá, ele volta, mas ele é registrado na localidade da mãe e do pai. Onde nasceu. Perfeito. Se não, ué. E a crise? A crise chegou nos pequenos municípios? Chegou, com certeza. Sobretudo neles. Por quê? Porque eles são o elo mais frágil da União, da Federação. E como é que se manifesta? Ou tem se manifestado? O corte dos benefícios do FPM e dos previdenciários não foi feito. Embora eu tenha ouvido hoje, por coincidência, no noticiário, que o relator do orçamento, deputado... Sim. Enfim, ele disse que quer cortar o Bolsa Família para 2016 para algo em torno de 10 bilhões, eu não sei bem a cifra, se é milhões ou bilhões, eu acho que é bilhões, para evitar os que estão aí se mantêm. Mas se ele sair, os que estão saindo não serão repostos. Perfeito. Isso é complicado. Sim, complicadíssimo. Muito. Né? Qual a perspectiva de crescimento e desenvolvimento dos pequenos municípios? Eu não tenho dúvida alguma em afirmar isso. A criação de autonomia é como qualquer outro ser humano. A gente tem que criar autonomia via consórcios. É a união mesmo entre os pequenos para poder fortalecer. Deixa eu te dar só um exemplo para você entender. Os condomínios fechados, eles estão se espalhando pela região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é um padrão nacional. Eles não têm nada a ver com a economia desses locais. Você dinamiza, é tudo virado para o externo, não para o interno. Tá bom, deixa chegar lá o condomínio fechado. E quem vai trabalhar nesse condomínio fechado, o terciário inferior, são as populações destes municípios locais. Mas os salários os salários são baixos. São baixos. São baixos. Mas é uma alternativa. Então, é a união. Perfeito. Professor, eu queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a vitalidade e a possibilidade de crescimento
dos pequenos municípios, que são a grande maioria desse país, cerca de 79% deles. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.